E eu acredito que com todos vocês acontece isso. Na hora que alguma coisa fica mais difícil na sua vida, você pensa, vou parar, vou desistir, não dá mais, não é para mim. Mas nessa noite eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações, uma mensagem de resistência. Uma mensagem que você vai dizer assim, não vou desistir de nada que Deus colocar no meu coração. Eu vou sempre estar insistindo e até o fim. Porque a nossa vitória não está no começo nem no meio, mas ela está no fim. Eu vi uma frase de um para-choque de caminhão uma vez que eu achei interessante. Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais, nunca. Porque a desistência, irmão, para nós é frustrante. O ser humano se frustra muito quando ele desiste de algo. Por exemplo, quantos de nós, com a idade de 50, vamos dizer assim, que tivemos uma boa oportunidade de estudar quando éramos novos, né? Adolescentes, jovens, e nós não estudamos. Aí quando chegamos hoje, assim, nossa, como eu estou frustrado porque eu desisti da escola. Como eu estou frustrado porque eu não fui lá, né? Estava tão fácil naquela época. A minha cabeça era tão boa, eu tinha tanto tempo, eu tinha tanta força, tanto vigor físico, mas desisti. Então, eu acho assim, a desistência é frustrante para o homem, para a mulher. E a gente vê Jesus sempre encorajando a gente a não desistir. Nós vimos aqui a irmã falando para nós aguardarmos a volta de Jesus. Tem gente desistindo dessa esperança, desistindo de aguardar a volta de Cristo e voltando para o mundo, voltando para o pecado, voltando para fazer as mesmas coisas de antes. Mas nesta noite eu quero frisar bem isso, irmão. Eu quero que você comece o ano pensando sempre, eu vou resistir, não vou desistir. Então eu vou ler o texto e nós vamos estar explanando um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Eu quero ver a partir do verso de número 4, que o texto é conhecido dos irmãos, mas eu quero somente tomar como base aqui a nossa irmã Ana, né? Um símbolo de resistência, é ou não é? Né? Um símbolo de resistência. Então vamos lá? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ela de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui, irmãos. E nós vamos estar meditando. E eu quero nessa noite estar assim, contribuindo, passando uma mensagem ao coração de cada um dos irmãos. Que a mensagem vem para a gente, fica no nosso coração e a gente transmite, para que mais pessoas possam usufruir dessa palavra. E eu quero falar em cima desse tema: insista, não desista. E eu tomei a Ana como base, podia tomar muitos outros personagens bíblicos como base para falar sobre a resistência, para falar que essa pessoa não desistiu. Mas eu tomei a Ana porque a Ana tem um simbolismo. Um primeiro simbolismo da Ana, que é um simbolismo familiar, uma luta pela família. Muita gente se pergunta por que Eucana tinha 2 esposas. Como o nosso pastor tem nos ensinado, a gente tem que começar a pesquisar as coisas para a gente ter um pouco mais de subsídio para estar falando aos irmãos. E eu pesquisei e entendi, nas pesquisas que fiz, que no tempo dessa época, daqui da época antiga, quando o homem casava com uma mulher, e aquela mulher ela tinha a madre cerrada, ela não era fértil, ele tinha o direito de casar com outra mulher. Por quê? Para que a genealogia dele não morresse. Porque ele não ia ter filhos, então morreria ali, né? Ele seria o último da geração. E para o mundo antigo, as gerações eram muito importantes. Você vê que começa o livro de Samuel aqui dizendo: houve um homem de Ramate Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, o Efrateu. Estava falando de genealogia.
Então, para que não morresse aquela genealogia daquele homem ali, era permitido que ele casasse com outra mulher, para que gerasse-lhe filhos. Só que o caso de Ana era um caso à parte, irmão. O caso de Ana era diferente. A Bíblia diz claramente que quem cerrou a madre de Ana foi Deus. E tudo que Deus faz, entenda, tem um propósito. Deus não faz nada que não tenha um propósito. E a gente vai entendendo que o propósito de Deus aqui era levantar um homem diferente para a época. E Deus sempre faz isso. Ele busca pessoas especiais de momentos difíceis, de lugares improváveis. E Ana foi usada por Deus para que viesse um homem que ia mudar a história de Israel naquele momento. O primeiro passo que eu vejo na vida de Ana, de uma resistência, que Ana não desistiu de ser mãe, foi quando ela entendeu: a perseguição está muito grande, estou sendo perseguida anualmente. Mas a primeira coisa que Ana fez, irmãos, foi não desistir de ir à casa do Senhor. Pense nisso. Importante não desistir de estar na presença de Deus. Eu estou na prova, estou sendo perseguida, mas eu estou na presença de Deus. É importante você entender que a presença de Deus é o melhor lugar de você estar, seja na prova ou seja na bênção, seja na bonança ou seja no momento difícil. E Ana entendia isso, mesmo chorando, mesmo lamentando, mesmo sem conseguir nem comer. Ana disse: eu vou me levantar. Vou me levantar. E o segundo passo que Ana deu foi: eu vou me levantar e vou orar. Orar é um caminho para que você venha obter resistência. Orar é o caminho para que você venha obter de Deus a resposta. Às vezes os homens podem ter algumas respostas. O Elcana deu uma resposta para Ana aqui, que foi uma resposta amorosa, carinhosa. Você pega aqui esse versículo que ele diz assim, ó: Ana, por que choras? Pergunta que todo marido faz para a mulher quando está chorando, não faz? Quem que não já fez essa pergunta para sua esposa aqui? Levante a mão primeiro. Porque eu já perguntei para Ana quantas vezes: por que está chorando, mulher? Elcana fez para Ana isso, não fez? Depois ele perguntou: por que não comes? Depois ele perguntou: por que está mal o teu coração? Porque Elcana conhecia a mulher que tinha, né? Teu coração está mal, teu coração está angustiado, teu coração está triste, Ana. Aí ele fez outra pergunta: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Só que no coração de Ana, irmão, tinha um propósito. O Elcana era importante para Ana. Se não fosse, ela tinha largado ele. O Elcana era muito amado por Ana. Mas dentro de Ana tinha algo especial de Deus. Deus tinha cerrado a madre, mas tinha deixado dentro de Ana uma esperança. Glória a Deus. Uma esperança que Ele ia fazer na vida de Ana algo sobrenatural. Irmãos, que eu quero que você entenda: no momento da dificuldade, não desista, porque Deus tem algo especial na sua vida. Nunca pergunte para Deus por que dessa prova. Pergunte para quê. Qual é o propósito, Deus? Porque eu tenho certeza que assim como Deus se revelou para Ana e falou para Ana qual era o propósito no coração de Ana, Ele vai falar ao seu coração. O primeiro passo foi Ana se levantar e buscar a Deus em oração para conhecer qual era o propósito de Deus para a vida dela. E Ana foi orar. E Ana não foi orar porque estava bem, não, irmão. Que tem a mania da gente só querer orar quando está bem as coisas. Não, eu vou orar agora só. Não. O momento certo de orar é quando você está na prova. Perseguida. Caluniada. Ali estava sendo atormentada por todos. Mas a Ana decidiu: eu vou orar. Mas o coração está triste. Mas eu vou orar. Mas você não tem palavras. Mas eu vou orar. Não sai uma palavra da boca, mas não tem problema, eu vou pensando e falando com Deus em pensamento, porque o Deus que nós servimos está dentro de nós, o Deus que nós servimos reconhece, o Deus que nós servimos conhece o teu coração, o meu coração, Ele sabe do que tu está pensando. E assim Ana foi. E eu acho interessante que ela começou a orar. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló.
E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmão, não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor. Está na prova? Chora na presença de Deus. A gente, quando era do mundo, só chorava quando a mãe batia, né? O pai batia e não chorava, porque era para mostrar para ele que a gente era macho. Mas para a mãe batia, a gente se despencava a chorar. Parece que a surra da mãe doía mais. Mas hoje, irmão, chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Diga para Ele, está difícil, Senhor. Diga para Ele, Senhor, estou aqui, Senhor. Estou amargurado de alma, estou com o coração triste, mas eu estou na Tua presença porque estou esperando no Senhor. Os que esperam no Senhor não serão abalados. Renovarão as suas forças, estarão novamente de pé, porque o Senhor não deixa ninguém de joelho, Ele levanta quando você ora, Ele dá resposta quando você ora. O primeiro passo de Ana foi esse, irmão, se levantar e orar. Ana entendeu isso, Ana entendeu esse mistério, de assim, eu não vou desistir não, eu tenho que buscar a minha bênção, eu tenho que buscar para que eu possa receber do Senhor, então eu vou orar. Ah, não importa quem era o sacerdote que estava lá, não importa quem era que estava lá, se era Finéias, se eram os homens até desviados, mas o que importa era quem você estava orando, era para quem você estava pedindo. Irmão, para quem você estava pedindo é para Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que pode conceder o desejo do teu coração. Basta tu estar com o coração aberto para Deus. O coração pode até estar amargurado aqui com alguma situação, mas abre teu coração para Deus. Derrama nos pés do Senhor, que Ele vai trazer para você a vitória. Sabe, o nosso problema é que, quando nós estamos aí com um probleminha e queremos desistir da vida, quantos já não pensaram, né? Procura o melhor amigo. Procura a melhor amiga. Tem pessoas que contam todas as suas fraquezas, todas as suas dificuldades para a amiga. A amiga não pode resolver. Você já parou para pensar, se a Ana fosse pegar a melhor amiga dela, mas meu marido usa isso, meu marido usa isso, minha não sei quem. A Ana não ia ter nenhum resultado contando para amigas, contando para amigos. Conta para o teu Senhor, conta para o teu Deus, conta para Ele, esquece do amigo, o amigo o máximo que ele pode fazer é orar, e tem muitos que nem oram, ele vai contar para outro. Vigia, crente. Vigia. Confia em pessoas, confia, tem pessoas de confiança para você chegar e derramar para orar junto com você, mas procura saber quem é a pessoa. Sabe quem é o importante para contar para o teu pastor? Contar para o teu pastor. Se tem um marido, conta para o teu marido, conta para a tua esposa, mas não sai por aí contando para todo mundo ou para qualquer um, não, porque Ana foi contar para Jesus, ela conversou com Eucana e foi falar com Deus. Ela conversou com o marido e foi falar com Deus. E quando ela estava falando com Deus, o Eli estava lá, estava sentado o Eli lá. E o Eli ouviu. Mas o Eli não ouviu a conversa, ele ouviu só a murmuração da Ana. Só o que Ana estava murmurando na sua boca. Quando a gente fala murmurar, irmão, não quer dizer só palavras ruins, não. Porque murmuração, às vezes, é quando você não sai da sua boca as coisinhas, sabe? Estava ali com a boca só abrindo e fechando. E ele falou até que ela estava embriagada. Mas Ana falou para ele, não, meu senhor, o senhor está entendendo errado. Eu estou amargurada, não é embriagada. Eu estou amargurada de coração porque estou na prova. Mas essa prova não vai me fazer desistir. Mas essa luta não vai fazer eu parar, porque eu estou aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não venho aqui de ano em ano em vão, não. Eu não subo ao templo todo ano em vão, não. Eu subo para sacrificar um Deus poderoso. Crente, você não vem na igreja todo dia em vão, não. Você vem aqui adorar um Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Você não vem olhar aqui para o bonitinho que está no púlpito ou para o feinho, não. Você vem adorar a Deus. E é Deus quem vai dar a resposta. Pode usar os homens de Deus aqui? Pode. Pode usar uma mulher de Deus aí embaixo? Pode. Pode usar um homem de Deus aí embaixo? Pode. Mas você veio adorar a Deus, e é Deus quem traz a resposta. Não importa como está o teu coração. Se você veio adorar Ele, veio contar para Ele onde está a tua dor, como diz lá o hino, o corinho, Ele vai trazer a solução. Pode demorar. A Bíblia não diz quanto tempo Ana passou essa prova aqui, diz? Falou que todo ano subia, né? Pode ter sido um ano, pode ser de 2, 3, 5, 10. Não temos tempo certo. Mas a que a Bíblia esclarece? Que ela ia todo ano.
Porque tem gente quando está triste assim, eu não vou para a igreja não porque eu estou triste. Eu não vou para a igreja não porque eu estou com o coração fechado. Eu não vou para a igreja não porque eu estou magoado com o irmão. Onde há lugar para tu consertar estas coisas? Onde há lugar para tu pedir misericórdia para Deus? Onde há lugar para tu encontrar uma palavra de Deus? Onde há lugar para tu encontrar um conselho de Deus? Você já parou para pensar se Ana estivesse em casa só brigando com Eucana? Dizendo que você dá mais para ela, você tem carinho mais para ela, você cuida mais dos filhos dela e de mim. Eu estou sozinha, estou abandonada, eu não tenho filho, só tenho você. Já pensou isso? Se a Ana fosse fazer isso? Mas não, ela foi para o templo. Para pensar a caminhada de Ana, irmão. Vocês pensam que era um trajeto pequeno que eu faço aqui do Monte Horebe aqui de carro? Provavelmente eram distâncias de andar dias às vezes, dependendo do lugar que ele estivesse morando. Se tivesse uma Hilux, né, mas tinha era um Camelo 2.0. Mas entenda, irmão, qual é o propósito do negócio? Para não desistir, você tem que passar por muitas dificuldades e permanecer resistente, fiel. E Ana, com todas essas dificuldades, você já pensou? Eu fico pensando às vezes o trajeto. Eu fico pensando às vezes a caminhada de Ana. Porque filho, quando a gente sai no caminho, os filhos saem tudo correndo para um lado, para o outro, não fica um, né? Provavelmente ficava o marido, a Penina e a Ana. Os meninos correm para lá, correm para cá, não dá atenção. Já viu a mãe, um menino chegar no shopping e querer pegar na mão da mãe? Para sair de mão dada, ou a menina pegar na mão do pai? É pouquíssimos. Eles ficam um pouquinho de distância. Eu acho que as crianças daquela época também queriam correr lá no meio do mato, ver se tinha um passarinho. E estava ali Ana, Eucana, Penina. Ana, Eucana, Penina. E todo ano aquele negócio. E Ana, amargurada de coração. E Ana, triste. Mas ela estava indo para o templo. Porque ela tinha esperança, irmão. Quem vai buscar Deus sempre está com esperança da sua situação ser resolvida. Pense nisso. Venha para a igreja. Com o coração está triste, venha para a igreja. Se você está amargurado, venha para a igreja. Se você está com bronca do irmão, vem para a igreja. Não fique em casa, não. Porque em casa não é lugar de sarar nada. Lugar de sarar é aqui, irmão. Porque aqui tem palavra de Deus. Aqui tem consolo. Aqui tem cânticos. Aqui tem uma palavra. Aqui tem profecia. Ô, irmão. Quantas vezes eu já cheguei aqui? Uma vez eu estava lá em casa, um dia de quinta-feira. Eu tempo de fazer essa campanha aqui. O Edaí estava por aqui. E eu estava assim, eu não vou para a igreja não estou legal, o coração está um aperto, um negócio no peito, eu não vou não. Eu tinha 40 anos mais ou menos. Aí de um minuto para outro eu falei assim, Ana, vamos. Cheguei aqui no púlpito, quando começou a orar, o Aldair a orar por revelação, ele virou para trás e falou assim, Gilson, Deus hoje te deu o livramento de infarto. Homem com 40 anos. Eu falei, glória a Deus. Na outra semana eu fui fazer uns exames, o colesterol estava em quase 500, irmão. O médico se assustou, ele falou assim, olha, você já pode fazer um regime do brabo, que você está com quase 500 de colesterol. E eu não sabia, eu nunca tinha feito exame de colesterol na vida. Eu vim passar no médico com 40 anos de idade. Um criado na roça, não tinha nem negócio com médico. Eu cheguei em São Paulo, fui tocando a vida também, não lembrava de médico. Daí para cá, comecei a vigiar. Mas Deus me deu livramento porque eu estava aqui. Tudo bem que Ele livra em qualquer lugar. Mas será que eu tinha recebido daquele dia a minha vitória? Então pense nisso, o lugar melhor de estar é na casa do Senhor, para você criar resistência e você não desistir no meio das suas provas. Você começa o ano pensando nisso. Diga, eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Porque a minha vitória está no fim. E Ana, irmãos, fez algo diferente. Ela orou, contou a situação para Deus, depois fez um voto com Deus. É interessante esse negócio que a Ana fez o voto. Verso 11. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, a Ana na prova, a Ana na perseguição, ainda estava pensando no bem da obra de Deus, dizendo, se o Senhor me der o filho, eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz que eu vou devolver ele para o Senhor. A bênção vai ser tão grande que eu vou ser digna de desfrutá-la no primeiro momento, eu vou te entregar. Agora para pensar, uma mulher que não podia ter filho. Aí tem o filho, fica com ele até o período da desmama, e depois ela leva para o templo. E não pensa que ela ia todo dia levar marmita para o Samuel não, viu? Tinha período certo dela ir lá. Ela não ia todo dia levar marmitinha lá, que nem as mamães fazem com a gente, né? Que nem minha mamãe fez comigo quando eu vim para São Paulo. Eu falei para ela, mãe, a coisa apertou, mandei uma carta. Mãe, a coisa apertou, estou aqui meio
Difícil. Aí ela mandou uma carta de volta com dinheiro dentro. No tempo que tinha gente honesta, né? Se você pôr um dinheiro hoje na carta, não chega. O cara do raio-x, o cara tira o dinheiro. Mamãe é assim. Todas as mamães querem cuidar, irmão. Quer ter o filho pertinho. Aí você vê, a mulher passou quantos anos na prova pedindo a Deus a sua bênção. Aí a bênção chegou e falou, não, Deus, eu não vou ficar não. A bênção é tão boa que eu vou devolver para o Senhor. O Senhor vai cuidar dele para mim. O Senhor vai fazer dele um homem de Deus. E o nome está sendo glorificado até hoje, irmão. Até hoje nós falamos da Ana. Só fala da Ana porque ela fez esse voto. Eu duvido que se Ana tivesse ficado com Samuel lá, Samuel não tivesse sido sacerdote, nada, ninguém pregava da Ana. Ia passar desapercebido o papel da Ana na Bíblia. Mas o voto que ela fez, ela teve uma resistência. Vou devolver, Jesus. E outra coisa, irmão, fazer voto é um negócio sério, viu? Faça o voto e cumpra. A minha filha fez um voto esses dias aí para Deus abrir uma porta. Eu falei, cumpra o voto, viu? Cumpra, porque voto é um negócio que você fez, cumpra. Não está na igreja, está afastado, mas cumpra o voto. Deus não está falando que é só crente que tem que fazer voto, não. Você fez um voto com Deus, Deus te abençoou, cumpra. E a minha filha está afastada esse dia, mas ela foi lá e fez. Eu falei, você vai cumprir. E devagarzinho ela está cumprindo. Ela vai cumprir toda a parte dela, porque o voto é interessante. E Ana cumpriu. Ana falou, Deus, se o Senhor me der um varão, olha, um varão, eu vou devolver ele para a tua obra. Vai ser um homem na tua casa. Vai ser um homem que vai representar a tua casa. E assim fez a Ana. Então, Ana, para que pudesse estar na presença de Deus, a Ana não olhava para as dificuldades. Não olhava, ela ia. Então, esse passo foi importante dela fazer um voto com Deus. Esse passo dela fazer o voto com Deus foi importante. Mas mais importante foi ela cumprir o voto. E aí a Ana fez o passo de cumprir o voto. E foi lá no versículo 24, 25, né? Vamos ver aqui, ó. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe-o à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que estava contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição, que lhe eu tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Aqui Ana estava cumprindo o voto. Ana foi resistente, irmão, na hora do momento da dificuldade. Ela não desistiu. Ela recebeu a bênção. Ela orou ao Senhor e recebeu a vitória. E foi cumprir aquilo que ela tinha prometido. Mas eu quero dizer para você, quando você cumpre com o voto, quando você cumpre com aquilo que falou para Deus que ia fazer, Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Deus não vai deixar você sem receber as honras. E Samuel foi um homem que representou, né, ali naquele momento, uma mudança. Ele chegou para colocar algo no lugar, sendo usado por Deus. E não era fácil a tarefa do Samuel. Era uma tarefa difícil, porque ele ia falar contra a casa de Israel, contra o sacerdote. Mas ele foi levantado por Deus. Ele foi dado a Ana como um presente. E Ana pegou esse presente e disse, não, Deus, eu sou digna desse presente. Não, eu vou devolver para ti. E Deus honrou a Ana. Deus honrou a Ana grandemente, irmão. A Bíblia diz que Ana teve filhos e filhas. E Ana adorou o Senhor e viu Samuel crescer na graça e no conhecimento. E viu Samuel ali fazer a obra de Deus. E viu Samuel ali fazer aquilo que Deus sempre mandou Samuel fazer. E Samuel foi um homem honrado. Mas ele teve, né, da mãe dele, vamos dizer assim, um grande exemplo de fé. A gente, irmão, tem que ser exemplo de fé para os que rodeiam a gente. Para aqueles que olham para a gente. Sabe? Meus filhos, eu sempre falo, meus filhos estão afastadinhos, mas eu estou lá. Filho, quer oração? Filho, vamos para a igreja. Filho, vou orar por você. Filho, não faz por isso. Filho, Deus está te guardando. Filho, Deus te abençoe. Porque eu sei, irmãos, que quem está próximo da gente, se a gente distribuir a bênção, se a gente abençoar, Deus vai abençoar. Que a palavra dele é fiel. A boca que abençoa, Deus abençoa. Agora a boca que amaldiçoa, também Deus vai
Permitir que a maldição chegue lá. Às vezes nós desistimos fácil dos nossos filhos, né? Desistimos fácil, deixamos de mão. Não desista, irmão, da sua família. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Ana não desistiu do Eucana. Também Eucana não desistiu da Ana porque a Ana estava amargurada, porque a Ana estava triste, porque a Ana chorava. Porque esse é um negócio que às vezes o homem fica nervoso, é com choro de mulher, né? Mas é normal, a gente tem que começar a aprender a suportar ali, né? É a parte mais fraca. É da natureza. Lá em casa, se brincar, eu choro mais do que ela agora, né? Ela está mais durinha, né, Ana? Eu choro mais, qualquer coisa ela fala que qualquer coisa eu estou chorando. É, irmão, que eu sempre fui assim meio... E quando era do mundo era mais durão, mas aí depois que Jesus chegou, a gente muda. Mas o que eu quero deixar aqui na centralidade dessa mensagem, para mim já finalizar é isso, irmão. Não desista. Continue a caminhada. Acredite, Jesus está com você. Jesus está aí dentro de você. O Espírito Santo Consolador está contigo. Você vai poder fazer igual a Ana fez, ó. Igual a Ana fez aqui ó, no capítulo 2. O que é que Ana fez no capítulo 2? Ó, um cântico de Ana. E eu vou encerrar a pregação com esse cântico. Exclamando este cântico de Ana, para vocês entenderem o que é você resistir na prova, você não desistir. Você vai alcançar a bênção e depois você vai poder fazer aqui a oração que a Ana fez. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Você vê que nesses 3 primeiros versículos ela está exaltando Deus. Ela está dizendo, ó, no meu momento difícil, Deus estava lá. No meu momento de fraqueza, quem era a minha rocha era Deus. No meu momento de dificuldade, quem estava me ouvindo era Deus. Aí ela continua. Não multipliqueis palavra de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, porque eles são as obras pesadas da balança. O arco dos fortes foi quebrado, e o que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. E até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa, também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contentem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ao Senhor quem dá a vida, né? Ana não tinha condições de gerar a vida. Madre cerrada por Deus, mas Deus abriu a madre e fez ali uma vida ser gerada. Também Deus é quem tira a vida. Deus é quem pega do monturo o pobre, tira do pó. Quem éramos nós? E Deus tirou lá do lamaçal de pecado, que ninguém valorizava, que ninguém dava valor. E hoje as pessoas olham para você e dizem, é servo de Deus, é filho do Deus Altíssimo, é crente, serve a Deus. Na hora que estão angustiados, vai procurar você para pedir uma oração. Por quê? Porque foi Deus quem te levantou e Deus que colocou como exemplo, como destaque. Porque também você não desistiu. Não desista. Continue. A caminhada é longa, mas Jesus está contigo. A caminhada é longa, mas Ele está do teu lado. A caminhada é longa, mas Ele não vai te abandonar. Provas virão, irmão.
Provas virão, mas ninguém vê um crente num velório dizer morreu de prova. Não, porque o Senhor sempre livrará de todas as suas provas e te ajudará e pegará na tua mão e andará contigo. O que é melhor em nosso Deus é isso, irmão, que Ele não é um Deus que deixa a gente embora sozinho, não. Ele sempre está conosco. Tem alguns lugares que a gente vai, né? Se as pessoas vão, quando elas saem do lugar, do ambiente, o Deus fica lá e elas vão embora. Mas aqui não, onde você está, Deus está. Onde você vai, Deus vai. Por quê? Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus cuidadoso. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. E eu quero pedir ao Senhor força para você ser resistente e não desistir durante esse ano de nada, de nenhum projeto. De nenhum projeto. Você não desistir daquilo que está no seu coração. Eu vou até o fim. Você só desista se você estiver pensando em desviar. E desista disso, tá? Pelo amor de Deus, pense em ficar na igreja. Mas os projetos que estiveram no coração seu, que foram projetos bons, para a glória de Deus, Deus vai conceder neste ano. Eu profetizo na vida de vocês.